Pois é, o general Heleno garantiu a todos nós que quando ele falou que qualquer coisa nessa eleição ele viraria a mesa, não era no sentido literal, era no sentido figurado, tá? É para vocês se sentirem tranquilos. Pois é. O general aprontou diversas dessas, é quase como se ele tivesse... Uma das minhas perguntas favoritas do advogado do general Heleno para ele é a seguinte: general, o senhor considerou algum tipo de ilegalidade durante a eleição? Não, porque o presidente não deixou. Cara, eu fico muito impressionada com isso, porque assim, para mim é muito difícil de acreditar que o general Heleno contrataria um mau advogado para defendê-lo numa situação dessa, né? Porque assim, é um risco considerável de ir para cadeia, né? Então, eu sempre, quando eu vejo um advogado muito ruim fazendo uma defesa dessa, eu penso, não, ele tá performando, mas ele tá performando tão bem que eu tô realmente achando que o advogado é ruim, Pedro. Gabriel Azevedo, eu acho que você tem trabalho lá em Brasília, cara. Devem estar precisando de um advogado. Tarefa hercúlea, cuidando daquela gente ali. Não, eu passo. Todo cidadão tem direito à representação. Todo cidadão tem direito à representação. Gente, boa tarde para vocês. Essa era uma das boas discussões que eu tinha em casa, Pedro. Meu pai era um advogado criminalista, né? E ainda criança, eu viajava com ele pelo interior de Minas, vendo ele fazer tribunal do júri. E aí, vez ou outra, eu perguntava assim: não, papai, esse daí é culpado? Filho, isto não é o papel do advogado. O papel do advogado é garantir que o Estado não coloque a sua mão pesada na cabeça de qualquer um. E, de fato, todo mundo tem direito à sua defesa. E a defesa, por vezes, sente fome, como a gente pôde presenciar ontem no julgamento. Né? Os advogados têm, de fato, o direito de fazer a sua refeição. Mas quem está jantando mesmo ali é o completo absurdo. Né? Das falas que eu pensei do general Heleno, você pensou essa... qual foi que você falou aí? Eu falei do virar a mesa. Não, eu pensei uma que foi assim, ó, a melhor até agora foi: general Heleno, o senhor já fez alguma coisa ilegal? Não tive oportunidade. Cara, a gente ri na ausência de outra coisa. Pra não chorar. O Marco Antônio está aqui nos comentários. O advogado não é ruim, é que o general é sincerão. Até porque ele não deixou o Heleno responder ao relator e à acusação. Eu tenho a impressão que é por aí mesmo. O general Heleno que não se contém. Ele simplesmente não é. Isso é uma coisa, sabe, Gabriel, que me causa um certo espanto. Eu conheci alguns generais na minha vida. Eu sempre fico muito impressionado como... veja, não me entenda mal, porque eu conheci generais realmente muito inteligentes e não só conheci pessoalmente, né? Se você presta um pouco atenção na história do Brasil, você pega gente como Golbery Couto e Silva, o cara era brilhante. Era um gênio do mal, mas o cara era um brilhante. Agora, o Heleno é daquela turma que me parece que fez muito bem em ser ajudante de ordens do Silvio Frota, porque se merecem, sabe? Que topeira, compadre. O cara não é inteligente, simplesmente. Ele tem dificuldades reais cognitivas. Ele não consegue se dar conta do que ele está falando, entendeu? Que ele está prejudicando a própria... Imagina, os ministros do Supremo devem estar todos se divertindo muito. Mas o Exército tem um problema, né? Porque, obviamente, não é pelo requinte intelectual que alguém chega às 4 estrelas. Eu acredito verdadeiramente que o problema é de outra ordem. É uma questão de aptidão e habilidade, sobretudo, finalidade a própria atividade, ou seja, quando você vai para a Academia Militar das Agulhas Negras, eu estudei lá 7 anos no Colégio Militar, e sabe, Pedro, que bom que eu, em algum momento, fiz lá a minha prova para a Academia Militar das Agulhas Negras, ali pelos cocos, sabe, no 3º ano do ensino médio do Colégio Militar, já estava assim, cara, esse negócio de ficar o resto da vida desfilando, marchando, em quartel, talvez essa não seja a minha vocação, né? Eu gosto muito da disciplina, hierarquia não me cai tão bem, mas a pessoa que decide ir ali, né, para a Academia Militar das Agulhas Negras, decidir
se vai ser um cadete da infantaria, da cavalaria, artilharia, material bélico, comunicações, engenharia, sei lá, né? Se vai ser da arma do Osório, do Sampaio, do Malé. A pessoa ela passa ali 4 anos não aprendendo exatamente a articular, a convencer, a utilizar habilidades humanas baseadas em compreender que as pessoas pensam diferente de você e, portanto, você precisa convencê-las, você precisa persuadi-las. E num jogo político partidário você tem visões distintas. Não é exatamente esse o modelo pedagógico de uma academia militar. Eu tenho notícias exatamente dos treinamentos que fazem com que as pessoas fiquem profundamente habilidosas em dar ordens, em cumprir hierarquia, a seguir um plano, a aniquilar o inimigo. Ou seja, são 2 características de ofício muito distintas a lidar com a política pública de um governo e a exercer o comando e a disciplina numa estrutura hierárquica militar. Na hora que você extrai essas pessoas do ambiente das Forças Armadas e as joga no ambiente da política, não há como isso dar certo. Não existe a possibilidade disso dar certo. E é sobre essência isso que nós estamos falando aqui. Na caserna, eu conheci vários generais, coronéis, capitães, majores, que tinham esse linguajar, porque lidar com o soldado, né, até culturalmente, tem essa estética do sincero, do bruto, sobretudo não só na cultura militar brasileira, mas na cultura militar mundial, tem um conjunto de símbolos. E não é de um dia para o outro, não é da noite para o dia, que um general que passou anos criando esse estilo na caserna vai conseguir se adaptar à realidade da imprensa, da justiça, da política. É por isso que as coisas são separadas, né, Pedro Doria? Eu não sei se eu concordo de todo com você não, tá, Gabriel? Eu vou te citar 2 exemplos. Se a gente pega os presidentes militares, tem 2 que eram caras muito inteligentes, obviamente, que são, apesar da ausência de pescoço, o Castelo Branco e o outro, Ernesto Geisel. Esses eram 2 caras particularmente inteligentes. Os outros não eram, não. O pior de todos era o Figueiredo, mas Costa Silva também era bem barra pesada. Agora você pega outros caras. Vamos pegar um outro golpista, um golpista do passado, o sujeito que rendeu com mão armada Washington Luiz na sua antessala quando o Getúlio estava chegando. O Getúlio estava em São Paulo, que é o Tasso Fragoso. O Tasso Fragoso, por outras razões, você pega os livros do Tasso Fragoso sobre como foram as operações militares dos portugueses em 1565 para derrotar o Nicolas Durand de Villegagnon, que era o comandante da colônia francesa aqui no Rio de Janeiro. O livro é sensacional. O livro é sensacional. É um baita estudo simultâneo de história e de tática militar, que ele descreve como é que os portugueses organizaram a operação e como usaram as marés para pegar de surpresa os franceses, que é uma coisa que é qualquer coisa. Ele realmente conseguiu pegar, é um trabalho de historiador, porque ele conseguiu pegar um troço que era mal explicado na história e resolver que é como que um garoto como Estácio de Sá, que tinha 17 anos, conseguiu ganhar de um sujeito que era um almirante francês que tinha sido responsável pelo rapto da Mary Stuart da Escócia para levar para a França. Quer dizer, é um cara que era um dos grandes comandantes militares europeus que foi derrotado por um menino de 17 anos. Esse troço não é um troço trivial e é um troço que não estava explicado. Foi lá o general Tasso Fragoso. Diga. Pausa. Esse, meu querido espectador do Canal Meio, isso é uma amostra do que acontece quando eu e Pedro Doria abrimos uma garrafa de vinho numa mesa, entendeu? Em instantes, nós vamos, assim, delirar sobre fatos da história que talvez comprometam um pouco a pauta. E a Miriam e outras pessoas vão começar a puxar a nossa orelha aqui, porque nós estamos simplesmente viajando demais, Pedro. Deixa eu já fazer isso. Não, mas eu estou fazendo do STF. Eu estou fazendo um ponto aqui. A Luísa também já está zangada, já querendo me interromper aqui. Sigam o roteiro.
O ponto que eu estou fazendo aqui é... Luísa, estrelinha para mim hoje? Opa, tá me ajudando aqui, Gabriel. Aliás, deixa eu já falar que o julgamento entrou no intervalo, tá? Vai ser retomado às 2h30, então enquanto isso a gente pode falar aqui à vontade. E o advogado do Heleno botou uma ordem ali, já que o cliente era o sincerão, como a gente estava dizendo, mais para o início do depoimento, quando ele começou a fazer as perguntas e o Heleno começou a falar muito, ele falou só sim ou não, por favor, general. E aí o Alexandre de Moraes fez até uma piadinha e no final ele estava respondendo só com sim ou não e negou participação em qualquer reunião, conhecimento da minuta golpista, do plano punhal verde e amarelo, enfim, ele não fez nada não, gente. Tudo bem, o Alexandre de Moraes nessa hora se virou general Heleno, que fica registrado nos autos que é o seu advogado que está falando que é só para responder com sim ou não, tá? Não sou eu, não. Mas o ponto que eu estava fazendo aqui... Desculpa ter brincado, viu? Desculpa ter brincado. Imagina, não teria problema. Em essência, eu diria que você estava concordando com o meu ponto, porque todos os argumentos que você deu a favor levou exatamente para o lugar que eu digo. Militares são bichos da guerra, do confronto, da estratégia. Ainda que algumas pessoas utilizem de uma maneira equivocada a ideia de que a política é a continuação da guerra por outros meios, o que é uma perversão do raciocínio do Clausewitz, ela não é. A política é justamente a maneira de se resolver os conflitos, as diferenças que nós temos, sem a violência. E quem é treinado geneticamente, em essência, né, quase que estruturalmente, a partir do uso e do instrumento da violência, porque isso é que é uma academia militar, na hora que exerce um cargo público, descamba para esse lugar. E eu não estou falando que as pessoas são burras ou não são inteligentes por serem assim. Pelo contrário, elas só estão jogando futebol com as regras do vôlei. E, geralmente, vão botar a mão na bola. Eu vou te dar um outro exemplo. Eu tive só uma aula com Colin Powell. O cara era de uma inteligência verbal inacreditável. Uma aula sobre Constituição americana. É possível você ser um militar culto. Está no cerne, Pedro Doria. Colin Powell está no cerne desta lambança mundial que nós vivemos até hoje, depois, né, das armas que existiam no Iraque. Então, me ajuda aí, muito inteligente. Dos tubos de alumínio, aqui no governo George W. Bush, né? Dos tubos de alumínio que só poderiam ser usados em armas de destruição em massa. E não era para isso que os tubos funcionavam. Isso serviu de desculpa para a invasão do Iraque. Mas eu acho que realmente tem um problema mais sério no Exército Brasileiro. Já tivemos generais mais preparados intelectualmente. Eu entendo, Gabriel, que no fim das contas o argumento que você está fazendo é militares não são treinados para exercerem inteligência verbal, são treinados para obedecerem ordens, enquanto que políticos, pelo contrário, o grande talento essencial para um político é a inteligência verbal, é conseguir lidar com linguajar, é conseguir dar uma rasteira na pessoa só com palavras, é conseguir fazer com que um argumento... Sobretudo, você não dá ordem, né? Você não dá ordem na política, não existe hierarquia. Claro. A hierarquia, a política é a ausência da hierarquia, ainda bem, né? A política é justamente a ferramenta que foi criada para que nós convivamos sem que ninguém nos dê ordem. É isso. O que está em essência hoje em discussão no Brasil, Pedro Doria, é porque as pessoas precisam realmente entrar numa filinha com alguém perguntando, então, querido, o que você prefere? Receber ordem ou ser livre? E a verdade, sem aqui rodeio, é que muita gente vai responder, eu prefiro receber ordem. Tem muita gente no Brasil, Pedro Doria, não é por opção apenas, mas é por uma formação, por um processo educacional, que gosta de receber ordem, que gosta de ser mandado, que gosta de simplesmente acreditar na ideia que tem um líder que vai nos conduzir para um lugar muito bom. O problema é que este grupo que gosta de receber ordem quer impor este modelo de vida aos demais que não gostam. Quantos e entre essas pessoas que não gostam de receber ordem, tem de tudo, né? Quantos por cento dos brasileiros você acha que topariam uma ditadura, que gostariam de uma ditadura? Bom, quantas pesquisas eu tenho um número na cabeça. Parte da população? Eu diria que nós estamos mantendo uma média parecida com a dos anos 50. Assim, cerca de 30% a 40% das pessoas no Brasil abririam mão da sua liberdade
não na cabeça delas não é qualquer ditadura. É aquela coisa assim, ó, Claro. eu prefiro um Claro. regime duro do que essa coisa de ficar andando inseguro na rua. Ou seja, há um pensamento meio dicotômico na cabeça da pessoa em que ela não pensa assim, ó, pera, eu posso viver num Estado democrático em que a segurança pública funcione de verdade. Ela considera que as duas coisas são incompatíveis. Por quê? Porque nos governos democráticos recentes ela não conseguiu ver o resultado. Então ela perdeu a esperança nisso e ela começa a raciocinar de modo dicotômico, dizendo, ó, se isso. Então, ou seja, se democraticamente não funciona, talvez de uma linha rígida vai funcionar. E, eventualmente, pode ser que funcione mesmo. Mas a grande questão é, uma coisa não precisa partir da outra. O ponto é, existe sim, na minha percepção, hoje, uma parcela da sociedade brasileira que sempre existiu, né? Sempre existiu. Ela tá na sociedade brasileira há tempos, que acredita, olha, é bom ter alguém que coloque pulso forte, porque essa pessoa resolve. Ela não junta os pontinhos de... Mas se essa pessoa tiver um pulso muito forte e um dia ela quiser se voltar contra mim ou contra alguém que eu gosto, não haverá nenhum freio institucional que impeça essa pessoa de fazer isso. Em essência, Pedro, não dá para, obviamente, cobrar a compreensão de tudo de todo mundo, mas em essência é aquilo que nós já falamos aqui algumas vezes. Há um desespero. Eu queria, sem fazer uma viagem assim, muito longa na história, mas vamos fazer aqui um paralelo. Isso tudo que nós estamos discutindo até agora, né, para criar aqui uma linearidade, eu sempre penso na Miriam Clark, fazendo a edição e o corte. Então, o que é que nós estamos discutindo aqui hoje, gente? Nós estamos discutindo, em essência, uma lei. É isso que nós estamos discutindo aqui hoje. Essa lei tem número e tem ano. É a Lei 14.197 de 2021. Pedro Dória, ela foi aprovada durante o governo Bolsonaro. E essa lei aprovada durante o governo Bolsonaro, isso é muito importante pontuar aqui, substituiu a antiga Lei de Segurança Nacional da ditadura. É só por conta dessa lei que nós estamos vendo este julgamento do Supremo. Isso é importante ser dito aqui porque o principal argumento de quem questiona esse julgamento todo e de por que isso tudo está acontecendo é falar que o Supremo está agindo para além do que ele deveria. A lei está lá, a denúncia foi oferecida contra essas pessoas todas e, mas eles não chegaram a fazer nada. Leiam a lei. A lei é claríssima. Tentativa nessa lei também é crime. Nesse caso específico, a tentativa de abolir o Estado Democrático de Direito, uma minuta de golpe, reuniões, gente de alto escalão, isso tudo já configura o tipo penal, né? Planejamento, articulação. Gente, é só ler, ó. Artigo está lá, 359N, golpe. Artigo 359L, abolição violenta de Estado. E a minuta de golpe é a prova da extensão. E na hora que a gente vai ler, Pedro, a minuta do golpe, então o primeiro ponto que eu coloco aqui, a lei. Segundo ponto, a minuta. Existiu, era concreta, estava nos celulares, estava nos aparelhos. A minuta é um ajuntado de coisas para no final da página mostrar, olha, nós vamos acabar com esse negócio. Por quê? Porque nós queremos. É basicamente isso. E aí, Pedro, me faz... E aí, por isso, eu pedi licença para fazer uma brevíssima análise histórica. Me faz pensar, e se tivesse uma lei 14.197 de 2021, lá nos anos 50? Sabe por quê? Gente, não é a primeira vez. Aí eu me permito a ajuda da história. Não é a primeira vez que, depois de uma eleição, junta uma turminha e fala assim, não, ele não pode tomar posse. 1950... Getúlio Vargas, eleito, Pedro, foi eleito com mais de 50%, quase 50% dos votos. Vem a UDN, com o senhor Carlos Lacerda, vem o general Pereira da Costa, vem uma turma toda para falar, não, ele não pode assumir. Discurso moral, discurso de valores. Juarez estava. Mas essa tentativa não conseguiu impedir o Getúlio de tomar posse. Aí, na sequência, ele comete o suicídio pelas pressões todas, vem 55, JK vence a eleição com cerca de 35% dos votos.
como naquele momento não tinha 2 turnos, né, o sistema eleitoral, com 35% dos votos ele podia tomar posse. Carlos Luz, que era o presidente interino, começou a articular a anulação do pleito, já ouviu? O Café Filho começa a atuar também, teve o Henrique Teixeira Lott, que, né, foi o general da legalidade, mas os outros militares, todos começaram a articular para impedir o JK de tomar posse. Em 61, logo depois do Jânio Quadros ter renunciado, era evidente que o João Goulart tinha que assumir. Odílio Diniz, do Exército, general, Gabriel Moss, da Aeronáutica, Silvério ou Silvio Reck, não me lembro, da Aeronáutica, começaram, junto com Auro de Moura Andrade e o Ranieri, não vai tomar posse, não sei o quê. Só que não tinha uma lei como a que a gente tem hoje para um Supremo Tribunal Federal julgar essa cambada toda. Falar, olha, essa gente atuou contra o Estado Democrático de Direito. Então, depois de tentarem em 50, em 55, em 61, eles conseguiram em 64. Por quê? Porque não tinha lei. Então, é muito importante a gente explicar isso didaticamente para quem está nos acompanhando, porque isso tudo não é uma... Na verdade, vamos celebrar, em 2025 o Brasil está tendo o privilégio de viver num Estado Democrático de Direito, em que uma lei criada para assegurar esse Estado Democrático de Direito é exemplarmente cumprida diante de um julgamento que é transmitido por imprensa livre para o Brasil todo. Isso é democracia. Isso é democracia e tem que ser celebrada, porque nem em 50 o senhor... Imagina o Assis Chateaubriand transmitindo pela rádio? Não, pelo contrário. O que o senhor Assis Chateaubriand estava fazendo no momento? Ou seja, nos anos 50, 55, 61, nós passamos por uma coisa similar. Um grupo de pessoas não aceitou o resultado da eleição e queria virar a mesa. Não queria virar a mesa de modo simbólico. Esse sorriso cínico que aparece na boquinha do Ramage, né? Na hora que questiona... esse sorriso cínico que aparece na boca dos generais aparece porque eles já estão acostumados a não ser punidos no passado. Mas eu espero, de fato, que o Brasil agora tenha se encontrado com a sua história para colocar um pontinho final. Porque quem fica tentando, uma hora consegue. Gabriel, você vai me permitir aqui a minha diversão com o nosso amigo Lucas H? Porque eu preciso me divertir de vez em quando. Quem? Lucas H, que é um dos nossos haters favoritos. É o Lucas H. E o Lucas H diz o seguinte: os dois falando que os militares são burros, eu não ouvi o Gabriel falando isso, mas eu falei. Os dois falando que os militares são burros, mas a melhor faculdade do Brasil é militar, o ITA, que provavelmente nenhum da bancada conseguiria entrar. Lucas H, eu fui fazer a pesquisa. E o IME também. Tem o IME também. Eu fui fazer a pesquisa. Porque, na verdade, o ITA é da Aeronáutica, né? Isso, o IME isso, é isso. da... Eu fui fazer a pesquisa. Vários colegas meus passaram lá. Eu fui fazer a pesquisa, tá? O IME e o ITA não aparecem em nenhum ranking mundial de universidade. A razão pela qual não aparecem em nenhum ranking mundial de universidade, porque para você considerar uma universidade, ou seja, uma instituição capaz de ensino pleno, você tem que ter cursos representando as 3 grandes áreas de conhecimento, que são as ciências duras, né, que entraria em engenharia, evidentemente, as humanas e as biológicas. Como nem IME nem ITA fazem isso, eles não estão ranqueados. Como curso de engenharia aeronáutica, o ITA está ranqueado em 4º no Brasil. É a 4ª melhor faculdade de engenharia aeronáutica no Brasil. A 3ª melhor, a escola que tem a 3ª melhor escola de engenharia aeronáutica do Brasil é a FRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Que é a 3ª melhor universidade do Brasil, e eu, em 1992, passei para o primeiro semestre de engenharia da UFRJ, onde eu cursei 3 anos e abandonei por falta completa de talento para isso. Ou seja, eu passei para uma escola de engenharia mais difícil do que o ITA, tá? Então não vem encher o saco da gente, Pedro, não. Pedro Dória, com licença. Por favor, Gabriel. London School of Economics and Political Science, tá? Bem. Lucas, eu não sei qual que você cursou. Minha pós-graduação foi na Universidade de Stanford,
que em todos os rankings do mundo, quando não é a primeira, é a segunda. Se alterna com Harvard. Com licença aí, viu, Lucas? Então, o Lucas, não vai plantar coquinho. Nossa Senhora, mas que gente mala, vou te contar. Em 2018, Jair Bolsonaro, um político abertamente hostil ao regime democrático, chegou aqui, à presidência da República, pelo voto. Ninguém pode ter a ilusão de achar que não há conflito em democracia. Não, os regimes democráticos são muito conflituosos. E 4 anos depois se movimentou para continuar aqui, mesmo não tendo votos para isso. Democracia é um regime intrinsecamente frágil.